Então, gente, como já foi postado aí no Instagram do Ponte, o tema é "O essencial é invisível aos olhos", né? Uma frase do livro do Pequeno Príncipe. E enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu lembrei muito dessa frase, porque no final acho que vai dar para entender o que eu quero passar. Mas, como eu disse, já faz um tempo, né, que Deus tem colocado essa palavra mesmo, essência, na minha vida. E tem muito tempo, e eu já comecei quando Deus fala algo comigo, eu começo a gravar no gravador do celular, para depois, né, eu preparar uma palavra, ou eu lembrar daquilo que Deus falou. E quando o Josiel pediu para eu dar essa palavra, eu lembrei daquilo que Deus tinha me falado. E eu quero falar sobre essência, né, essência que a gente coloca nas coisas, ou uma essência distorcida que a gente tem nas coisas. E tudo isso, assim, realçou mais quando eu, né, fui pedida em noivado, e aí a gente decidiu casar em setembro, mas aí veio a pandemia, e a gente pensou em desistir, né, de fazer o casamento esse ano, porque não podia ter festa e tudo mais. Mas aí Deus foi falando muito comigo que eu estava colocando o casamento no lugar errado, que eu não estava entendendo a essência do casamento. E aí eu só queria falar um pouco sobre isso, porque é um assunto para outro dia, mas só para tentar introduzir aquilo que eu quero falar. E Deus, ele começou a falar comigo que eu estava colocando muitas coisas à frente do casamento, do que realmente era o casamento. Eu entendi que a essência do que eu estava colocando no casamento era totalmente distorcida, assim como muitos de nós sonham com isso a vida inteira. Né? A gente quer ter festa, quer ter alguma coisa assim que a gente sonha. Mas aí acontece tudo isso e Deus me falou para eu continuar sonhando que Ele vai fazer. E Ele tem feito muito mais do que eu tenho sonhado, assim mesmo, com menos coisas, né? Mas porque eu entendi a essência do casamento. E a partir disso eu queria falar sobre essência, né? E eu fiquei me questionando, a partir desse, né, questionar o que é o casamento, o que a gente pensa sobre, né, qual é a natureza da nossa adoração, qual é a raiz da gente fazer um jejum, por que eu e você vamos à igreja, por que a gente ora. E eu não comecei a questionar a Deus, mas eu comecei a questionar a minha vida com Deus, sabe? Por que eu faço tudo isso? Por que eu lidero uma célula? Por que eu participo de uma célula? E aí eu fiquei pensando que a maioria das vezes a gente coloca a essência dessas coisas no lugar totalmente errado ou distorcido. Então eu quero falar um pouco sobre isso, né? Lá em 2 Coríntios, vai passar aí na tela para vocês, tem esse versículo, né, que fala assim, 2 Coríntios 15 a 17. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, a essência, a gente pode entender aquilo que nos constitui como ser humano, né? Aquilo que está dentro de nós, aquilo que faz parte de nós. Né? E eu acredito que muito, como eu falei, muito desses questionamentos, né? Por que eu faço isso? Porque eu sirvo esse Deus? Porque, né, eu tenho essa religião? Ou porque eu vou à igreja? Simplesmente passaram, acho que na mente de todo mundo. E realmente eu vi que muitas vezes a gente coloca a essência e a motivação num lugar totalmente errado, né? E a Bíblia fala, né, todo mundo conhece esse versículo, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E o que a nossa boca sai é aquilo que o nosso coração está cheio. Né? Então, sai algo de nós é porque está dentro de nós. E aí, nossa essência, ela está totalmente ligada com aquilo que nós consumimos ou adquirimos ao longo da vida. Né? E, como eu disse, a maioria das vezes a gente tem uma essência totalmente distorcida. E principalmente relacionada a Deus. E eu quero ler mais um versículo, lá em Marcos 8, 27, que Laís leu, né? Eu fiquei assim, quando ela leu, eu fiquei chocada, porque eu não sabia que ela ia, né, trazer esse versículo para vocês, que fala assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou a seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E aí surge o primeiro questionamento. Né? Eu acredito tudo que eu vou falar, a maioria das pessoas aqui já falou, mas é algo que Deus realmente, talvez quer falar comigo, né, apenas, mas eu acredito que Deus, ele quer realmente chamar a atenção para a vida que a gente tem levado com Ele. Né? E através desse versículo, a gente pode perceber, a gente pode fazer o primeiro questionamento. Que Deus é esse que a gente serve? Né? As pessoas falam, né,
sei lá, um salvador, aquele que vai te salvar, aquele que vai resolver todos os seus problemas, ou aquele que vai curar a sua dor, ou, né, aquele que te ama demais. E tudo isso está certo. Mas muitas vezes a gente deposita a nossa confiança, ou a nossa confiança em Deus mesmo, em apenas uma coisa. E Deus é totalmente amplo. Né? E eu quero passar esse questionamento de Jesus para a gente. Quem é Jesus para nós? Se alguém te perguntasse, o que você faria? Se Jesus te perguntasse hoje, o que você falaria com ele? E eu lembrei da palavra de Alexander, que fala comportamento de manada, né? Que muita gente fala uma coisa, muita gente fala outra. E às vezes a gente fala o que as pessoas falam, mas a maioria das vezes a gente nem tem experiência pessoal com Jesus para dizer quem ele é. E aí, eu quero falar também que na palavra da célula, eu lembrei de uma coisa, né, como os discípulos eram muito próximos de Jesus, acompanhavam toda a vida de Jesus, eu ficava me perguntando, mas por quê, né? Eles fizeram tanta coisa errada, um negou Jesus, outro traiu, né? Por quê? Por que não, né? Porque até a gente faz isso, mas assim, eu fiquei me questionando. E eu refleti no seguinte, que não é somente o quanto Jesus está próximo de nós, mas também o quanto nós estamos próximos dele. Porque ele já está próximo de nós. Ele já está, como diz, né? Ele me amou primeiro. Aí cabe a nós o quê? Amá-lo de volta. Ele fala, eu estou à porta e bato. Cabe a gente o quê? Abrir. Então, a primeira ação já foi feita por Jesus. Qual a nossa reação? Então, não é somente o quanto Jesus está perto de nós, mas o quanto nós estamos perto dele. Isso é muito sério, porque a maioria das vezes é só Jesus que vem, e a gente não vai, né, ao encontro dele. E aí, Atos, eu vou ler muitos versículos, tá, gente? Atos 17, 22 a 25 fala assim. Paulo levantou-se na reunião de Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente esses objetos de culto e encontrei até um altar com essa descrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele é servido por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E aí, outro, né, que reflete muito aquilo que eu falei, né, repete um pouco aquilo que eu falei. Né, será que a gente tem adorado, né, um Deus desconhecido? Né, que Deus a gente tem adorado, que esse Deus que a gente prega, né, que é amor. Eu vou falar um pouco sobre isso também mais para frente. E eu fiquei reparando, gente, muitas vezes a essência da nossa adoração a Deus é por troca, por barganho, né? Muita gente fala sobre isso e é muito verdade. Então, se eu faço, eu mereço algo da parte de Deus. Se eu oro mais, né? Então, eu tenho esse mérito de receber algo da parte de Deus. E, na verdade, não é isso, sabe? A nossa essência não pode estar ligada com algo que vamos receber em troca daquilo que a gente faz para Deus. Mas simplesmente amar Deus por aquilo que Ele é. E isso é a essência, sabe? A gente amar Deus por aquilo que Ele é. A gente entender o significado de um casamento, a gente entender o significado do relacionamento que a gente tem com as pessoas. E não esperando algo em troca. E aí, quando a gente entende isso, que muitas vezes a gente tem essa essência no lugar errado, isso reflete numa vida de máscaras. E aí vai entrar um pouco mais na frase, né, no tema da palavra. Porque a maioria das vezes nós vivemos uma vida de mentira com Deus e com as pessoas. Ou com máscaras, né, tentando tampar mesmo, ou colocar barreiras para que as pessoas não conheçam o que a gente é. Ou até mesmo, tentar enganar Deus. Não sei o que passa na nossa cabeça, não sei. Sinceridade. Mateus 6, 5, 8 fala assim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Esses versículos são todos conhecidos, gente, mas não sei, a gente não coloca em prática muito desses versículos. E aí, né, a Bíblia relata que esses, né, fariseus eram hipócritas, porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. Né? Então, eles adoravam, eles queriam ser vistos pelas pessoas. Eles faziam algo, eles queriam ser vistos pelas pessoas. E aí, a gente prega, né? Deus é amor. Né? Deus é amor. Ame ao próximo como a si mesmo.
Mas o que muitas vezes acontece é, Deus é amor, mas eu não. Ame ao próximo como a ti mesmo, até que ele faça algo contra você. Então, a gente está totalmente ao contrário, porque a essência de Deus é amor. A gente tem que amar as pessoas, independente daquilo que elas são, independente daquilo que elas fazem. Mas o que a gente faz é colocar as coisas na frente do amor pelas pessoas, até por Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Se a pessoa não tem os mesmos princípios que a gente, qual a maioria da nossa atitude? Afastar. Eu não estou falando que a gente tem, né, que compactuar com isso, que o pecado dessa pessoa a gente tem que aceitar. Não é isso. Mas eu estou falando que muitas vezes o nosso amor é condicionado a algo. E se a gente ama esse Deus, né, que ama todas as pessoas, independente de qualquer coisa, por que a gente tem essa atitude de amar as pessoas esperando algo em troca, ou se elas fazem ou não algo que, né, de acordo com aquilo que você acredita? A Bíblia fala, aquele versículo, que o amor de muitos se esfriará. Mas ele não pode estar falando da gente. Nós, crentes, cristãos, crente não, cristão, quem acredita em Deus. Se Deus é amor, né? Nós, cristãos, que acreditam em Deus. Se a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará, ele não pode estar falando de uma religião, de pessoas que acreditam num Deus que é puro amor. A essência dele é amor. Então, assim, às vezes a gente é muito falho enquanto ser humano. E eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes a gente se afasta, e eu queria também ser vulnerável, assim, nesse sentido. Quantas vezes a gente se afasta de algumas pessoas porque elas não têm os mesmos princípios? Quantas vezes a gente, né, não quer se aproximar de tal pessoa? Não sei por quê. Porque a gente não tem essa essência, sabe, de amor a Deus. A gente coloca tantas coisas na frente de amar essa pessoa, e Deus, ele ama aquilo que está dentro dele, que é a mesma coisa que está dentro da gente. Se a gente, né, aceitou Jesus como Salvador, nós também temos que amar essas pessoas, porque Jesus amou ele também. E, como eu disse, né, a gente é muito falho enquanto ser humano, enquanto pessoas que pregam o amor, né? Aí eu quero ler mais um versículo, o próximo aí, que fala João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espera aí. Falta de ar. Falta de ar, gente. Eu tenho falta de ar mesmo, tá? Então, o amor que a gente tem pelas pessoas... Só quero voltar nesse caso, que quando o Alexander falou da palavra dele semana passada, ele falou da menina que abortou, né, e tal. E eu não quero entrar nesse sentido de aborto, mas se essa menina estivesse na nossa igreja, estivesse na sua célula ou na minha célula, qual seria a nossa atitude? Tenho certeza que muitas pessoas julgariam essa menina. Tenho certeza que muitas pessoas se afastariam dela por essa atitude que ela tomou. Nós não temos que aceitar, né, qualquer pecado, qualquer coisa fora do princípio de Deus. Mas amar a pessoa, eu acho que é quase uma obrigação nossa, sabe? É um dever que a gente tem como cristão. Se a gente diz que é cristão, né? E aí, esse versículo que eu li, né, os adoradores têm que adorar em espírito e em verdade. Qual a motivação e essência das coisas que a gente faz, né? Que tipo de adoração eu e você fazemos a Deus? Quando a gente está louvando, será que a gente adora a Deus realmente pensando em exaltá-lo? Em agradecer, em falar que Deus é nosso Pai, que Ele é Salvador, tudo isso que eu falei. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente adora Ele dependendo das nossas emoções, né? E eu já passei por isso. Então, se eu estou bem, eu vou adorar. Se eu não estou bem, não, hoje eu não quero, hoje eu não estou bem. E aí a nossa adoração, ela depende totalmente da nossa emoção, do nosso sentimento diário. Sendo que a essência da adoração é simplesmente a gente exaltar o nome de Deus, é a gente amá-lo por aquilo que Ele é. Se dependesse das nossas emoções e sentimentos diários, coitado de Deus, né? Porque, assim, a gente é uma montanha-russa, né, muitas vezes. E aí, eu vou ler agora em 2 Coríntios 2, 15 e 17, aquele mesmo versículo que eu abri, eu quero continuar ele. Acho que eu vou ler 2 Coríntios 3, 1 a 6, tá? Que eu vou continuar aquele da fragrância, porque esse a gente já leu. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos,
mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Né? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí, como eu disse, né, a fragrância da nossa adoração, ou a essência, a motivação da nossa adoração, muitas vezes não é original. Parte do princípio de depender de algo, né? E aí a gente não consegue exalar esse cheiro, né, como falo, nessa fragrância. Esse cheiro que a gente tem de Jesus, ou exalar algo da parte de Jesus, muitas vezes a gente não consegue. E a parte que eu mais gostei desse versículo, que fala da carta, né, que nós somos nós somos uma carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, nós temos que ser transparentes com as pessoas e com Deus. Sabe, eu vou ler um pouquinho dos versículos depois, logo em seguida, mas uma carta, né, ela não tem segundas intenções, vamos dizer, é aquilo que está escrito. Então, nós temos que, a gente tem que ser aquilo que nós somos. Não estou falando que a gente tem que, né, se a gente pecou, tem que continuar pecando, não é isso. Mas nós temos que ser aquilo que Jesus falou que nós somos. Entende? Então, muitas vezes, nós temos essa carta, a gente coloca o envelope, sabe o envelope da carta? Para tampar aquilo que nós somos, para ninguém ler aquilo que a gente é. Mas aqui Paulo fala, né, que nós somos carta escrita, o nosso coração tem que ser lido por todos. Né? E é isso, gente, nós temos que deixar as pessoas ler aquilo que nós somos, sabe? Porque se a gente, né, se a gente tem uma vida com Jesus, se nós somos amor, como a gente fala que é, se a gente serve esse Jesus, né, que ama e perdoa todo mundo, então por que esconder, né? Esconder a gente mesmo? Por que viver uma vida de máscara ou de mentira? E só um minuto, peraí. Bom que eu respiro um pouco. Ai, pera. Ai, é difícil, gente, que eu falo muito rápido. E aí, gente, eu quero ler agora 3 versículos para falar um pouco disso que eu estou falando. Se Deus nos conhece tão bem, para que viver uma vida de mentira? Salmo 139, 1, 2 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quanto me sento e quanto me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Agora vai aparecer esse versículo para vocês, Lucas 12, 2, 3. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Lucas 12, 2, 3. E aí o que eu falei, né? Se Deus nos conhece tão bem, sabe o nosso coração, sabe a nossa intenção, sabe a motivação, sabe aquilo que a gente vai falar antes de falar, sabe tudo, né? Até os fios do nosso cabelo, Deus sabe. Por que a gente vive uma vida de máscaras? Porque a gente, sabe, tem, assim, sei lá, gente, não sei o que acontece, a gente quer viver uma vida de mentira, sabe, escondendo aquilo que nós somos. Eu acho que, assim, tem situações, a gente não precisa abrir a nossa vida para todo mundo. Só que a maioria das vezes a gente esconde aquilo que nós somos de verdade, sabe? Até com Deus. E se Deus ele nos conhece tão bem, gente, eu acho que não compensa a gente viver uma vida assim, sendo hipócrita com Deus, sabe? Falando que o adora, mas em casa você não adora. Falando que o ama, mas se alguém te fizer alguma coisa você não ama. Falando que serve esse Deus, mas quando alguém precisa de algo você não estende a mão. Então, assim, para quê? Sabe? É melhor a gente falar que ele não serve esse Deus, porque, sinceridade, tá? Eu fico, sei lá, eu estou até sentindo a vontade aqui, que eu esqueci da câmera. Mas, assim, eu fico pensando, tem muita gente que sai da igreja. E eu já ouvi muitos questionamentos que, quando eu saí da igreja, ninguém veio falar comigo. Né? Esqueceu, parece que eu sou né? Parece que eu morri. E, assim, quantos de nós fizemos isso, sabe? Quantas pessoas saíram da nossa igreja ou de qualquer outra coisa e a gente não procura, a gente não vai atrás, porque, não sei por quê. Entende? Então, esse amor condicionado a algo. Eu não acredito que a gente vive um amor de verdade muitas vezes. A gente vive esse amor condicionado mesmo. E eu fiquei pensando, né? Aí entra o tema da nossa palavra, né? A nossa vida, ela deve ser vivida de verdade. A verdade da vida é a essência dela. E eu escrevi isso porque eu fiquei pensando, gente, é tão pesado a gente carregar algo que a gente não é tão pesado a gente tentar fazer algo por alguém que, sabe, aquilo que não vem do nosso coração, entende? É tão pesado, não é leve, igual Jesus fala que o fardo dele é leve. É pesado. E a gente vê que a gente não está vivendo uma vida de verdade, né? E muitas vezes, viver em essência
representa um risco, porque muitas pessoas não estão preparadas para o que é de verdade. Muitas pessoas não estão querendo lidar com aquilo que é de verdade. Mas nós precisamos insistir, sabe? Se Jesus nos ama como nós somos, nós temos que insistir com as pessoas que nós amamos, as pessoas também por aquilo que ela é. Claro, a gente tem que falar aquilo que está errado, nós temos que nos posicionar sempre, mas amar as pessoas independente de tudo. Isso é ser essência, né? Essência da adoração, uma essência com Jesus. E lá em Mateus 15, 18, 19, fala assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. O que acontece? Muitas vezes nós nos preocupamos mesmo por aquilo que está fora e está tudo bem. Só que aqui fala, né? O que contamina a gente é aquilo que sai, ou seja, aquilo que está dentro da gente sai. Então, o que contamina a gente não deve ser, né? Não é, mas não deve ser aquilo que está de fora e contamina por dentro, mas aquilo que está dentro de nós. Nós temos que nos preocupar mais com a nossa essência em Jesus, a essência com as pessoas. Nós temos que nos preocupar mais com aquilo que está dentro de nós, né? E quando a gente se importa mais com aquilo que está fora, a gente se torna pessoas chatas, né? Aquela pessoa que sabe tudo, né? Aquela pessoa que tem resposta para tudo. Eu não acho que é errado isso, mas sabe aquela pessoa que, entende, superior? Eu não sei explicar. Aquela pessoa que sabe tudo, que tem resposta para tudo, que tem sempre algo para falar da parte de Deus. Eu não acho que a gente sempre tem que falar de Deus, mas eu acho que tem situações na nossa vida que nós temos que a nossa atitude tem que ser o testemunho, tem que ser falar de Deus, mas muitas vezes nós precisamos fechar nossa boquinha e expressar nossa atitude, né, de que a gente ama a Deus. Então a gente se torna pessoa chata porque a gente não dá oportunidade para pessoas diferentes que têm princípios contrários ao nosso. Nós somos espirituais demais, ou seja, a gente não entende a humanidade das pessoas. Isso eu acho que é um dos principais falhas assim de nós mesmos, que conhece a verdade, né? Nós conhecemos a verdade, a gente conhece o amor, só que eu acho que muitas vezes a gente prega uma pessoa muito que não passa dificuldade, uma pessoa que não erra, uma pessoa que, né, é melhor do que a outra, porque ela conhece Jesus, né, porque ela sabe da verdade. Mas, na verdade, gente, nós não somos melhores que ninguém. Eu sei que isso é clichê, mas eu acho que no inconsciente a gente faz isso com as pessoas, sabe? Ah, não, eu conheço a Deus, eu sei da verdade, eu sei daquilo que é certo, então, ó, você está errado. Sabe, quantas vezes a gente passa isso na nossa cabeça? Então, nós não podemos ser assim, sabe? A gente não pode ser assim. E aí, eu pulei aqui. Aí eu quero terminar, né, antes de ler um poema que eu vi no Instagram, Romanos 1:20 fala assim, 1:20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, né? Então, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, eles devem ser compreendidos pelas coisas que Deus criou, ou seja, eu e você. Deus criou eu e você. Então, o amor, o que é o atributo invisível de Deus? Amor, perdão, até a salvação de Jesus, os atributos invisíveis de Deus. Tudo aquilo que Deus é, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, ele deve ser compreendido pelas pessoas, porque nós somos a carta escrita por Deus, lembra? Nós somos a carta que as pessoas precisam ler. Então, assim, o essencial é invisível aos olhos. Nós não precisamos aparentar algo, como os hipócritas lá, né, que adoram levantar a mão ou querem ser vistos pelas pessoas. Nós não precisamos saber de tudo. Tudo bem a gente, não, vou pensar, né, depois te dou resposta. Ou a gente afastar as pessoas porque elas são diferentes. Ou seja, o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, o amor que nós temos pelas pessoas, o amor que nós temos por Deus, a adoração que nós fazemos a Deus, mesmo não aparecendo, mesmo no secreto, ela é essência. Ela é essencial na nossa vida. E eu gostei muito desse versículo porque fala, né, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, eles devem ser compreendidos. Ou seja, eu e você temos que fazer as pessoas compreender aquilo que nós somos, a essência que nós temos. E nós deixamos de ser perfeito, né, com a queda. Para finalizar, nós deixamos de ser perfeito com a queda. Mas a graça de Cristo, ela é capaz de restituir em nós a essência original, que foi perdida, que foi deformada.
E aí eu quero ler esse poema para finalizar. Vou ler então, tá? A flor de plástico não morre, mas também não tem cheiro. A flor de plástico não sofre com a queda de suas pétalas, mas também não pode ser polinizada. A flor de plástico não estraga, mas também não pode virar perfume. A flor de plástico parece bonita, mas nem se compara com a real. A flor de plástico não cai, mas a de verdade, mesmo caindo, renasce, revive e recolore na estação certa. E não é de flor que estou falando, faz o favor para você e para o mundo, não seja de plástico. Gente, para finalizar essa palavra, eu acho que a gente ser em essência, né, o essencial é invisível aos olhos, a gente ser aquilo que nós somos, entendendo que nós temos que nos arrepender pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nós somos vulneráveis com Deus e com as pessoas. Nós vivemos uma vida totalmente sincera diante de Deus, sabe? E se a gente não está bem para fazer uma adoração, fala, Deus, eu não estou bem, eu preciso de, sei lá, me ajuda a ter uma adoração sincera. Eu não quero ser essa pessoa que vive de máscaras. Então, para a gente terminar, a vida com Jesus, ela deve ser vivida de verdade. A beleza de viver com Jesus é essa. Como é pesado a gente viver uma vida de máscara com as pessoas, com Jesus a gente não precisa, vocês entendem? Por isso que eu acho que é tão leve e suave a gente viver com Jesus, a gente ter um relacionamento com Jesus, porque nós podemos ser aquilo que nós somos, nós podemos demonstrar a Jesus aquilo que nós somos sem máscara, ser essência com Jesus. Então, que isso fique gravado na sua mente. A beleza de viver com Jesus é nós vivermos de verdade, sendo aquilo que nós somos. Então, a gente não tem que ser de plástico, nós temos que ser de verdade com Ele e com todas as pessoas. E é isso, eu fico muito feliz. E é isso.